trees aren't green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows are capturing. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems, I know I can't make it through. Every night it's the same, I keep running fast, left and right. Gente, eu tô perdida aqui neste vlog. Detalhe que estou começando, né? Porque é a primeira vez que eu apareço aqui nesse. Vamos dar início a esse vlog dia 9 de outubro. Assim, início já demos, mas falando aqui, dia 9 de outubro, 14h12, né? 2 da tarde. Hoje é quarta-feira. Eu tô tão cheia de coisa na cabeça, porque assim, essa semana eu tô um pouco sobrecarregada, porque meu marido viajou. Tá longe, tá perto da Barbie, ele tá lá em Madrid. E toda vez que ele viaja a trabalho, eu fico com tudo pra fazer sozinha, né? E tudo bem, só que como eu não sou acostumada, a gente divide bastante as tarefas, né, em casa e tudo mais. Aí eu fico um pouco mais sobrecarregada que o normal. E aí começou mega oferta, eu fui dormir, antes de ontem, meia-noite, eu fui dormir bem tarde, olhando ofertas pra divulgar e compartilhar com vocês no canal, nas redes sociais. Aí gravo vídeo, enfim, ontem foi um dia tão cheio, que eu não consegui fazer praticamente nada, assim, que originalmente eu pensava que eu faria. Por exemplo, eu não consegui ler nada, ontem ficou zerado em leitura. E pra completar, hoje vai no mesmo caminho, possivelmente, porque ontem eu ainda gravei vários vídeos pela tarde e joguei tudo fora, porque eu descobri que eu tinha manchado meus dentes. Gente, foi muito louco isso. Hoje eu acordei no dentista. Porque o Invisalign, a gente coloca umas resinas no dente, né, pra encaixar o aparelho. Eu tô sem agora, eu tô sem o aparelho. E essas resinas, elas mancharam com alguma coisa que eu tinha consumido nos últimos dias, que causou ali uma reação, e manchou e amarelou tudo. E daí eu não tinha percebido, porque meus dentes da frente não tem resina, só os do lado. E quando eu tava gravando o vídeo, se eu abrisse um pouco mais a boca, eu percebia que tava bem amarelado, e não porque meus dentes eram assim, mas porque manchou. Mandei na hora uma foto pra minha dentista, ela falou alguma coisa realmente aconteceu aí, manchou. E aí eu lembrei que só pode ser uma coisa, porque a única coisa que saiu da minha rotina normal foram os drinks que eu tomei, que eu mostrei pra vocês no vlog anterior a este, né? Eu saí pra tomar uns drinks diferentões, cheio de coisa, com corante, com um monte de coisa ali no meio, que eu sabia nem às vezes o que tinha dentro do drink. E foi depois disso, aparentemente, né? Porque eu não percebi na hora, como eu disse, eu percebi mais gravando. E é a vida. Aí hoje eu já amanheci indo no dentista pra ela poder me ajudar nesse aspecto. E minha sorte também é que, assim, em breve, obviamente, né, ela melhorou bastante, né? Tirou a mancha e tudo mais. Mas também, quando eu terminar meus aparelhos, né, que termina de fato lá pra janeiro, tudo, eu vou fazer o clareamento. Então, enfim, as manchas vão embora. Além de tudo isso, né, além de ter ficado sobrecarregada, teve isso ainda. E eu apaguei o vídeo, gente. Eu não queria um vídeo com... Quando eu abri um pouco mais a boca, apareciam as manchas. E aí, ontem foi isso, e aí eu tava mais pra lá que pra cá, de tão sobrecarregada que eu tava. Hoje eu já amanheci no dentista, já fiz 1001 coisas até parar agora. E vamos lá, que eu já tô descarregando aqui com vocês. Mas é isso, então, 9 de outubro. E eu decidi que neste vlog... Este é o vlog de Halloween, né? Com aquelas leituras que eu compartilhei que eu leria. Obviamente não lerei tudo aquilo, né? São só algumas das opções que eu tenho à disposição, assim, pra eu pegar alguma coisa ou outra. Para começar bem o Halloween, comecei com contos. Este é um livro do Henry James com 5 contos. Até o Último Fantasma, Contos Fantásticos. São contos de fantasma. Eu gosto bastante do Henry James e eu sei que isso não é unanimidade. Nada é unanimidade. Mas eu sei que muita gente não curte tanto assim A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso do autor. E eu adoro, então eu já tava na expectativa também de curtir os contos. A Volta do Parafuso, inclusive, inspirou aquela série maravilhosa do Mike Flanagan que eu também amo, que é A Maldição da Mansão Bly. É uma das séries dele, né? E eu gosto muito da série. A principal inspiração é A Volta do Parafuso, mas também naquela série tem algumas subtramas que o Mike Flanagan pegou de contos e outras histórias do Henry James. Então aqui, segundo a introdução desse livro da Zaha, fala que aqui tem um compilado, assim, um apanhado, 5 contos, que podem ser vistos como o ponto mais alto da vertente fantástica ou fantasmática da sua arte de ficção. E aí agora, nesse período de outubro, eu quero pelo menos ler um conto por dia. E aí ontem eu não li, né? Mas por isso que às vezes eu quero ler mais de um conto por dia pra ficar com crédito, né?
Então, eu segunda-feira eu li 2 contos dessa edição com 5 contos, eu até achei, eita, vou terminar rápido. Mas aí a semana veio hoje eu nem sei se eu vou ler, né? Mas então, eu vou só comentar aqui rapidamente com vocês, porque eu quero comentar os contos em vlog também, tá? Pra gente conversar rapidamente. Não vou me deter tanto, mas eu gostei muito do primeiro conto, que é o Sir Edmund Orme. E é um conto bem sugestivo, assim, na verdade ele começa de uma forma muito intrigante. Ele foi publicado originalmente em 1892, ou seja, ainda século XIX, e ele traz muito daquela parte do cortejo, né? Temos aqui uma senhorita e sua mãe, uma mulher muito bela, as duas são descritas como muito belas, e este homem não é o Sir Edmund, o narrador aqui, na verdade é daquelas histórias que alguém ficou sabendo, encontrou um relato, essa é uma história verdadeira, aconteceu com um amigo de um amigo meu, sabe? Que tinha, acho que era no Cartoon Network, isso, não lembro se era Nickelodeon, Cartoon Network, que sempre tinha, essa é uma história verdadeira. Aconteceu com um amigo de um amigo meu, aí aparecia uma coisa super absurda. Então isso aqui também é um relato que uma pessoa encontra, basicamente sobre um homem que se apaixona então por essa mulher, ou essa moça, e ele começa a perceber algo estranho na conduta dela com sua mãe e vice-versa, assim, de vez em quando elas ficam meio esquisitas, sabe? Como se algo assustador tivesse acontecido, algo realmente muito estranho. Pode acontecer sem mais nem menos, estão ali no meio de uma conversa e algo muito esquisito passa ali pelo semblante dela, o rosto dela muda, ela fica nervosa, sabe? Então, assim, você sabe que tem alguma coisa, não sabe exatamente o que é. Essa senhora fica cada vez mais próxima dele e ele passa a entender o que está acontecendo. Eu não quero entrar em detalhes, mas a gente sabe que são contos de fantasma. Só que às vezes o Henry James tem contos muito insólitos, assim, sugestivos, que você fica... Eu acho que é até uma característica dele, porque A Volta do Parafuso faz muito isso, né? Que você fica se perguntando se o que está acontecendo é realmente sobrenatural, se aquele fantasma está ali, ou se é algo da cabeça, ou se é algo psicológico, sabe? Então, assim, ele tem uma carga psicológica, e esse conto também tem uma carga psicológica. Só que aqui existe um X da questão, ele não deixa tão no ar assim, sabe? Acaba nem sendo um conto tão sombrio, poderia ser, mas não é, por conta da forma como esse personagem vai lidar quando ele descobrir o que é que tá por trás dessas atitudes estranhas. E ele mostra muito da conduta do cortejo na época. Eu achei interessante porque, por exemplo, essa moça muito bela, ela é muito cortejada. E ele menciona que quando ela está sendo simpática ou, assim, cortês com alguém, alguns homens já acham que, está cortejando, ela quer casar comigo. Sabe aquele negócio de um mundo... É engraçado como o mundo muda e não muda, né? Porque é exatamente isso. Muitas vezes as mulheres sofrem com essa questão, né? De apenas ser cortês, apenas ser simpático, o homem já achar que é alguma coisa a mais. Tem uma parte aqui aleatória que ele fala justamente isso. Eu não sabia se ela flertava, mas vários outros membros do grupo achavam que sim. Apenas uma amostra, porque em outros momentos também, né, ele fala sobre isso. Então tem essa parte do século XIX e como vai se desenrolar aqui esse interesse amoroso dele por esta mulher com a sua talvez sogra e o que ela esconde, o que eles escondem ali, que é realmente meio sinistro. Para o segundo conto, eu tô querendo ajustar um pouco aqui, eu tô achando que tá saindo muito reflexo esta hora no meu óculos, talvez assim melhore um pouco. O segundo conto, gente, eu já achei um pouco mais ou menos, assim, é um conto normal. Ele é um conto bem escrito, mas nada demais. A coisa realmente certa, o título do conto, é um homem que, a pedido de uma viúva, recém-viúva, ele começa a pensar em escrever uma biografia deste homem que morreu, este homem meio famoso, um escritor, enfim, um talento da época que faleceu há pouco tempo e também era seu amigo, seu grande amigo. Então a viúva quer que este amigo escreva ali, ache ali as coisas no gabinete dele, no escritório, e fique por dentro de tudo de sua vida e traga suas memórias. Só que há aqui um dilema moral de se era isso mesmo que este homem queria ou não, se ele ia querer que alguém cavucasse ali sua vida, descobrisse todos os seus segredos e coisas ocultas e soltasse para o mundo, porque ele não era exatamente uma pessoa assim. Então há aqui uma sugestão meio sobrenatural de talvez uma presença, e ele não sabe se essa presença, que seria seu amigo falecido, está ali porque ele quer que ele faça isso, né, que ele está ali validando o seu comportamento, ou se para tentar impedi-lo. Então, assim, eu achei um conto ok, não é um conto que achei muito instigante, muito, bem rápido, até ele é um conto mais curto. O primeiro conto aqui tem quase 50 páginas, esse segundo é mais curtinho.
Eu gosto de contos, mas eu também gosto quando o conto tem pelo menos um aprofundamento, assim, que você se sente um pouco mais intrigado com a história, né, investido com os personagens, e eu não acho que eu senti isso com o segundo conto do livro. É isso até o momento sobre Até o Último Fantasma. Eu daria, eu acho, 4 estrelas pro conto 1 e apenas 2,5 pro conto 2. E na segunda eu também comecei a ler A Corneta, que é um livro que eu tô muito intrigada. Nossa, eu tô, assim, disposta a passar um tempo com esse livro, porque a esquisitice dele tá bem interessante. Ele é literatura fantástica aqui, né? Inclusive, essa autora é considerada um expoente aqui do surrealismo, um marco do surrealismo, um livro extraordinário. Esse tem pós-fácil da Olga Tokarczuk, que foi vencedora do Prêmio Nobel de Literatura. E esse é um livro publicado na década de 70. Essa é uma autora do Reino Unido, porém ela morava no México, ela morou parte da vida no México, e essa história se passa no México. Sobre uma senhorinha aqui, no começo do livro, ela tem seus 92 anos de idade, ou seja, ela tá bem idosa, mas ela é bem autossuficiente, ela ainda tem seus pensamentos, ela ainda consegue fazer suas coisas, vai visitar a amiga da rua, ela ajuda na casa, na cozinha, sabe? Ela tem o seu quartinho ali, ela mora no México com o seu filho, a nora e o neto. E ela é meio surda, então ela não escuta muito, ela tem ali sua vida, faz suas coisas, tem seus gatos, cuida dos gatos e tudo mais. Até que uma amiga da rua vai dar pra ela de presente uma corneta. Obviamente não uma corneta comum, é uma corneta auditiva que vai fazer com que ela escute absolutamente tudo. Então coisas que não seriam para os seus ouvidos, né? E ela acha, tá, vou testar. Então, como quem não quer nada, ela coloca quando tá em casa e ela escuta a forma como a sua família vai falar dela, que realmente é bem triste. Aí entra aqui naquela questão, né, do descarte dos idosos, como eles... aqui, ela não sabia disso, eles não faziam isso na frente dela, mas basicamente eles estão prestes a mandá-la para um asilo. As pessoas falam de uma forma terrível dessa senhorinha, dizendo que ela já devia estar morta, que ela está velha demais, que ela parece um monstro porque ela não tem os dentes, sabe? É realmente muito triste, assim, ela fica muito abalada. Mas ela é uma mulher, assim, muito cheia ainda de vida e cheia de alma, como ela própria fala. Tem aqui uma passagem, gente, eu gosto muito de algumas coisas que ela pensa, assim, eu saio anotando. Ninguém nunca ficaria entediado comigo, eu tenho alma demais. E ela fala assim algumas coisas, como por exemplo, eu nunca sofro de solidão. Sofro muito com a ideia de que minha solidão possa ser tirada de mim por um monte de pessoas impiedosamente bem intencionadas. Sobre esse receio que ela tem, né, quando ela descobre que querem enviá-la para um asilo, ela não tem o que fazer. Já entram algumas coisas meio esquisitas, sabe? Enquanto tem essa parte mais real, apesar da corneta, ela tem alguns pensamentos assim, um negócio meio fantástico, mas é um esquisito que eu tô curtindo. Às vezes é um esquisito entediante, pra mim não está sendo. Tá sendo muito, muito interessante. E aí eu tô numa parte ainda que ela tá chegando nesse asilo e ela percebe que não é nada como ela imaginava, apenas parece um castelo medieval, assim, e as coisas são muito estranhas. Ou ela vai ficar meio que numa torre, no meio do jardim, algumas coisas, os móveis são pintados nas paredes, sabe? Então tá um negócio assim, surreal, de fato, né? É realmente o surrealismo aqui. E eu tô gostando demais desse livro, gente. Esse é um livro que tem alma também, sabe? Então eu tô bem investida nessa leitura. Então eu quero sempre, ao longo deste mês, eu não sei que talvez eu não consiga ler tanto, mas eu quero sempre manter um romance, neste caso aqui, e algum conto. Então vou tentar sempre um conto por dia, ou às vezes mais de um, pra eu ter crédito. Esse aqui eu devo terminar logo, né? Porque só são 5, eu tô indo pro 3º conto. Vamos ver se eu consigo ler algo hoje, mas talvez não, porque... hoje vem uma amiga minha pra cá, a gente vai comemorar o aniversário dela, então, enfim, eu não acho que eu consiga ler alguma coisa hoje. Eu também, nesse começo do mês, tive que escolher algumas coisas que eu sabia que não ia me dar medo, gente. Porque toda vez que eu penso em ler, por exemplo, aquele O Silêncio da Casa Fria, meu marido viaja. Já pensei outras vezes também em pegar esse livro pra ler. Aí ele viaja e eu fico pensando, eu vou ficar sozinha em casa lendo O Silêncio da Casa Fria? Não vou. Prefiro evitar. E aí eu pego algumas outras coisas que eu sei que não vai ter problema, né? Eu não costumo ter medo lendo não, né? Mas eu também não quero dar a opção de ter. Essa introdução já tá gigante e é isso, gente. Depois eu volto aqui com mais atualização de contos e leituras. De volta aqui com essa minha cara pela manhã e de aparelho nos dentes, tá? Caso fique estranho, eu estou de aparelho e não vou tirar por agora. Bom, hoje é dia 10 de outubro, eu falei com vocês ontem, né? Ontem, inclusive, eu disse que achava que eu não ia conseguir ler nada, mas eu ainda consegui ler um conto. E, gente, o conto é maravilhoso, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu resolvi atualizar o vlog, porque eu tava aqui editando o vídeo sobre Estação 11, que eu gravei ontem, que eu vou postar hoje, então já saiu, assistam. E aí eu percebi como é diferente quando a gente tá ali lendo o livro, gravando o vlog e passando nossas impressões, mas como às vezes, assim,
você consegue absorver mais a leitura alguns dias depois, sabe? E como a resenha trouxe isso. Eu lembro que quando eu terminei de ler Estação 11, que foi um livro que eu gostei muito, tinham algumas coisas ali que eu não tinha gostado tanto. Tinha algumas críticas ali em alguma parte, mas eu não estava sabendo exatamente o que era. E aí, quando eu fui gravar a resenha, eu consegui desenvolver e até descobrir quais eram essas coisas, sabe? Então a resenha fica muito mais completa. E como é uma resenha que também tem spoilers, ela tem a parte completamente sem spoilers, mas lá para o final ela tem spoiler, eu pude falar bem abertamente sobre o que eu não curti tanto assim. Por mais que tenha sido um livro que eu gostei muito, porque pra mim ele não é um 5 estrelas e porque pra mim ele não é favoritado, apesar de em alguns momentos do livro ele parecer um 5 estrelas. Então foi interessante ver como é diferente, e assim, acabam que são apontamentos diferentes que você vai fazendo ali ao longo da leitura, e às vezes dias depois outras coisas surgem na mente. Então assistam a resenha de Estação 11, que eu achei bem legal, assim, acho que eu consegui passar tudo que eu queria falar sobre essa leitura. E aqui agora, acabou de exportar o vídeo, vou postar hoje. E aproveitando que eu tô aqui, gente, vou logo atualizar aqui até o Último Fantasma. Ontem eu li 47 páginas, que foi basicamente um conto só. E o que eu disse pra vocês já, eu gosto quando o conto é mais desenvolvido. Eu consigo mergulhar mais na história, sabe? Mesmo sendo uma história curta, mesmo sendo um conto, se tem mais algumas páginas, se ele consegue desenvolver. E esse é um conto intensamente psicológico, e é justamente o tipo de conto que eu espero do Henry James. É um conto que quem gosta de A Volta do Parafuso certamente vai gostar também, e eu creio ser o melhor conto desse livro. Ainda faltam terminar, ainda faltam ler 2, mas eu acho que esse vai ser o melhor de todos. É um 5 estrelas pra mim, que é o conto Os Amigos dos Amigos. Bom, depois eu conto pra vocês se algum vai superar esse, acho difícil. E a ideia é tão interessante, gente. O pessoal antigamente tinha umas ideias, assim, que realmente eu acho que eu não li nada parecido, ou pelo menos talvez se tiver lido veio depois, né? Porque esse aqui é século XIX ainda. E nos Amigos dos Amigos é mais um daqueles relatos através de uma carta, através de diários que alguém encontrou. Eu adoro quando sou assim, algo que alguém deixou registrado, meio insólito, e será que é verdade ou não? E esse é um conto que fica muito no ar, assim. Você pode ter uma interpretação e outra pessoa vai ter outra interpretação, porque o autor não entrega de bandeja, assim, de fato, é isso ou é aquilo. Nesse conto, basicamente, tem uma mulher que tem uma amiga ali meio reclusa, uma pessoa que várias pessoas gostam de ter como amiga, mas ela não sai muito, assim, na sociedade, ela fica mais na casa dela, de vez em quando vai por uma coisa ou outra, e ela é meio que divorciada naquela época já, né? Ela é separada do marido por alguma coisa que dá a entender, né, que o marido agrediu, então ela fica ali na dela. E essa mulher é conhecida não exatamente por essa questão do divórcio, por ser mais reclusa, mas porque ela viu o fantasma do pai quando ela era mais nova, criança. E é uma coisa meio documentada, assim, ela estava em outro país e ela encontrou seu pai num museu, e nesse mesmo dia o pai dela tinha acabado de falecer. Então as pessoas falam, aquela, sabe, que viu o fantasma do pai, é assim que ela é conhecida. E aí essa amiga conhece um amigo que também viu o fantasma da mãe. E aí ela fala, eu tenho uma amiga que viu o fantasma do pai, vocês têm isso em comum. E cria-se aí até uma expectativa deles dois se conhecerem, só que nunca dá certo eles se conhecerem. E o autor vai criando uma coisa aqui que beira, assim, a algo absurdo, porque no começo eles estavam até abertos a se encontrarem, a se conhecerem, mas nunca acontece por questões do destino, assim, muito malucas. Toda vez que ela chega num canto, ele já saiu de lá e vice-versa. E eles têm muita coisa em comum. Os amigos em comum, que aí já é mais esquisito ainda, e os dois são excêntricos no sentido de não quererem tirar fotos, então eles não têm fotos deles próprios, eles detestam foto. Então, assim, são algumas coisas específicas que os conectam e eles nunca conseguem se encontrar a ponto de ficar esquisito demais. E a personagem aqui, essa mulher que viu o fantasma do pai, ela cria até um certo medo e receio de encontrar este homem, porque passam aqui anos, tipo 5 anos, e todo mundo fala disso, como eles dois nunca se encontram, como eles dois são tão parecidos e nada. Então o autor aqui vai criando uma coisa assim, algo psicológico e esquisito crescendo aqui na história, a ponto de chegar aqui no momento em que essa mulher que conecta essas duas pessoas especialmente, ela fica noiva deste homem. E a melhor amiga dela é a mulher. Então é de se esperar aqui que eles agora finalmente vão se encontrar.
E eu acho que fica ainda mais intenso psicologicamente falando a partir deste momento, as mudanças que se operam aqui dentro da personagem. Eu gostei muito do desenvolvimento desse conto. Ele é extremamente bem escrito, ele carrega no psicológico, ele tem um teor sobrenatural ou não, ele vai deixar aí a interpretação de cada leitor, e é difícil você escolher um lado aqui, né, levando em consideração o universo insólito e fantástico que o Henry James vai trazer em algumas de suas histórias. Então eu acho que é um conto original, é um conto intrigante, que eu comecei a ler ontem achando que eu nem ia conseguir terminar, porque eu tava ontem esperando minha amiga chegar, né? Eu não consegui largar, sabe? Eu tava até esperando que ela atrasasse um pouco pra eu conseguir terminar o conto, e eu consegui. Quase 50 páginas do conto de uma vez só, assim, e um conto bem escrito. Ele tem até uma linguagem um pouco mais antiga em alguns aspectos, não é aquele conto super mega ultra fácil, assim, como um Sherlock Holmes, que é mais... tem uma fluidez melhor até para os tempos de hoje. Mas é super ok também, tá, gente? É justamente o que eu espero de um Henry James, é justamente o que eu espero do autor que me trouxe A Volta do Parafuso. Eu acho muito difícil que outro conto seja melhor que esse aqui neste livro, porque esse, pra mim, é um conto que eu sei que eu vou lembrar. Sabe aqueles contos que você não esquece? Tem contos que você esquece ao longo da vida, e tem contos que fixam na sua cabeça, e eu acho que esse vai ser um deles. Então... já aí um conto de 5 estrelas. Depois eu vou fazer meu ranking, assim, na verdade, contar as estrelas de cada conto pra poder tirar a média do livro. Gente, achando aqui um tempinho, no finalzinho da tarde pra atualizar este vlog 11 de outubro, sexta-feira. Quase sextou, né, gente? Meu sextou hoje seria mais animada, porque meu marido deveria chegar no começo da noite de viagem, porém o voo atrasou. Ele só vai chegar próximo de meia-noite, né? Então vou estar me preparando pra dormir já. Bom, eu tô aqui meio podre e acabar. Tava fazendo bike e ainda não tomei banho. Vou tomar só depois que eu sair com os cães. Fala baixo, né? Porque aqui eles sabem português. Então eles ficam logo empolgados, né? Tô prestes a ir pra dar uma... já ia falar a palavra. Não dá certo falar a palavra, perder 2 cachorros. Enfim, prestes a ir. Então, na volta, eu resolvo tudo. E eu terminei esse livro, gente. Até o Último Fantasma, Contos Fantásticos do Henry James. Altos e baixos aqui, tá? Altos e baixos. E, inclusive, mais baixos do que altos, se eu for contar a quantidade, né? Porque são 5 contos. Deu certo ler um conto por semana, já que eu comecei isso aqui segunda e hoje é sexta, né? Terminei. E foi mais ou menos um por dia mesmo. Eu falei um por semana? Um conto por dia. Foi mais ou menos um por dia mesmo. E a furadeira voltou. Eu achei que a furadeira já tinha parado, né? Só não foi um conto por dia, porque ontem eu li 34 páginas. Faltou, tipo, as últimas 5 páginas do conto 4. Já explico pra vocês. E hoje eu li 80 páginas, então eu li o final do conto 4 e o conto maior do livro, que é o conto 5, que tem aí quase 60 páginas. Não, calma, se eu li 80... Ah, porque eu voltei pra ler a introdução também. É isso mesmo, quase mais ou menos umas 60 páginas. Eu estou na frente das minhas luzinhas de Halloween. Vamos deixar assim para ficar mais no clima. Bom, então eu falei com vocês que eu tinha lido Os Amigos dos Amigos, que é um conto, gente, excelente. Realmente um conto muito, muito bom, 5 estrelas. A furadeira não me deixa falar. Não é nem furadeira isso, né? É uma britadeira. O quarto conto, O Grande e Bom Lugar, e o quinto conto, A Bela Esquina. Eu vou passar rapidamente por cima desses 2 contos, porque eu quero dar um panorama geral desse livro pra vocês, né? O Grande e Bom Lugar, gente, é um conto desinteressante, extremamente viajado. Parece que o personagem tá tomando alucinógenos e começa a pensar um monte de coisa aleatória e meio enfadonho, sabe? Eu entendo que o personagem aqui de início, ele tá extremamente cansado da fama e da vida que ele leva. Ele tem uma fama muito grande ali como escritor, enfim, tem alguns compromissos. Ele tá muito cansado até que ele consegue atingir esse grande e bom lugar, que é um negócio meio onírico, sabe? Tem um teor onírico, talvez um sonho, talvez um patamar de um canto que ele conseguiu chegar por algum motivo, sabe? A ironia é que realmente esse conto com teor onírico, que é relativo a sonhos, dá muito sono. Por isso que eu não consegui terminar, gente. Eu fiquei nas últimas 5 páginas. Eu queria terminar o conto ontem, eu tava lendo antes de dormir. Mas meu olho fechava. E não era porque eu tava caindo de sono. O conto me deu sono. Eu tava assim, já mais pra lá do que pra cá. Eu pensei, não, vou parar, porque eu, assim não presto atenção, né? Mas sabe aquele conjunto de palavras que dá um efeito, assim, melhor do que um ASMR, tá? Porque o negócio é pesado, assim, de desinteressante e enfadonho. E aí veio o último conto, da Bela Esquina, sobre um homem que nasceu em Nova York, né? Nasceu nos Estados Unidos,
Mas ali na sua juventude ele foi morar na Europa, passou grande parte da sua vida na Europa e voltou para os Estados Unidos depois de um longo tempo, ali já por volta dos seus 50 e poucos anos. E ele agora está confrontado com o que poderia ter sido, com o seu outro eu, como teria sido sua vida se ele tivesse permanecido em Nova York, se tivesse permanecido nos Estados Unidos. E esse é um conto com grandes traços autobiográficos, porque foi justamente isso que aconteceu com Henry James, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, mas morou grande parte da sua vida na Europa. E a família dele, na verdade, mudava muito. Ele morou em vários locais e só depois de muito tempo ele voltou aos Estados Unidos. Então tem essa questão aí similar ao próprio autor. E esse é um conto em que ele tá lá obcecado por a casa que ele nasceu e viveu por muito tempo, e ele é confrontado com o seu fantasma, o seu próprio fantasma, o seu outro eu, aquela questão do duplo, né, do que poderia ter sido. E assim, ele ainda é um pouco menos pior do que o conto 4, sabe? Porque pelo menos tem um sentido, assim. Mas ele também tem suas partes extremamente enfadonhas. Ele tem um quê também de romance, assim, muito pequeno. Em algumas partes o conto fica um pouquinho melhor, gente, mas por vários momentos ele dá sono. E é pra ser um conto, assim, talvez um pouco assustador em alguns momentos. Vocês estão... Tá atrapalhando muito essa brincadeira, né? Vocês estão conseguindo ouvir? Eu tenho certeza que assim que eu parar de gravar o vídeo, eles vão parar também, né? Porque vai ser 5 horas, aí encerro os trabalhos. Eu devia ter esperado só um pouquinho. Bom, então esse ainda consegue ter algo a mais, mas são 60 páginas de conto. Logo, o conto maior do livro, creio eu, também é um dos mais desinteressantes. Então, assim, o conto 4 pra mim é 1,5, 2 estrelas. O conto 5, 2,5, porque, enfim, ainda dá pra tirar alguma coisa e ainda tem ali uma sobrevida. Mas eu me decepcionei um pouco, sim, porque eu esperava um pouco de histórias de fantasmas, como a primeira história do livro e a terceira história do livro são, assim, não exatamente de fantasmas, mas algo sugestivo, algo insólito, um toque sobrenatural. Todos eles têm, de fato, isso, né? Mas, assim, os outros têm de uma forma muito tediosa, basicamente. Então, o conto 1 e o conto 3 são bons. O 1 é um conto 4 estrelas, o 3 é um conto 5 estrelas. O 2 é um conto 2,5, não chega a ser tão ruim, mas ele é também mais desinteressante. O 4 é um conto... Eu vou dar um 1,5, gente. 1,5 porque realmente não dá pra mim, né? Pelo menos particularmente. 1,5. E o 5º é um conto 2,5, no máximo. Então, o livro fica mediano como um todo, sabe? Apesar de ter 2 contos, especialmente um conto sensacional. Se eu recomendo o livro, não sei. Se você... Talvez você goste, né? Dos outros contos. Foi interessante, pelo menos, ter contato aí, mas eu estava procurando algo diferente, esperava algo diferente, e até agora tô lembrando do sono que eu... Inclusive, gente, a prova que não era porque eu estava com sono ontem. E quando eu parei de ler, ainda fiquei um pouco acordada, porque eu fui fazer outras coisas, né? O sono até passou um pouco. Hoje, pela manhã, eu pensei, pela manhã eu tô super bem, né? Eu sou uma pessoa que nunca durmo ao longo do dia, fico sempre acordada, fico sempre ativa, especialmente pela manhã, tomando ali meu café, e eu fiquei com um leve sono, lendo o 4 e o 5º conto. Então, pra mim, ó, isso aqui, se você tá com sono, você procura algo para dormir, para curar a insônia, 4º e 5º conto desse livro. E é isso, então, esse foi o primeiro concluído aí do Halloween. Eu vou ler A Corneta, né? Vou continuar lendo A Corneta e possivelmente pegar alguma outra coisa aqui. Talvez algum livro de contos, né? Espero que um pouco melhor. Apesar de, pelo menos, eu ter gostado tanto do conto 3 aqui, que eu tenho certeza não irei esquecer. É um conto marcante. Mas é a vida, né? Às vezes a gente se decepciona. E é isso, ó. Agora parou? Não vai ter mais barulho, gente. Só porque eu tô agora prestes a desligar essa câmera. Desire to be a rock in my heels. I'm numb as a poison, flows in my veins.
That's why I fade into this bitter taste. I think I'll let it be. This town's so lame, I'm feeling so wired. It's 4 a.m., I'm not even tired. We're in your car, we can drive away. Oh yeah, we're almost there. I'm loving this feeling of something new. Just right what I needed. Take me there, we can drive away. Oh yeah. Listen to the midnight radio. Listen to the midnight radio. We can drive through the night, sing along to the midnight radio. Don't wanna wait all my life, can't remain, no delay, gotta let it go. A gentle breeze, the night's got a fever, to the moon and back, playing loud in the speakers. Vocês não estão percebendo, mas eu estou em meio ao caos neste exato momento, porque eu acabei de gravar o vídeo de unboxing, né? Então eu abri um monte de caixa, gente. Tem muita coisa aqui. Ainda não arrumei nada, tá tudo jogado no chão. Inclusive, olha esse copo legal que eu recebi do pessoal da Aleph. Kaiju, esse lançamento do John Scalzi. Eu tô com tanta coisa, sei nem por onde começar, mas vamos lá, então. Vamos atualizar esse vlog, né? Hoje é dia 17 de outubro, meio dia 15, quinta-feira? Quinta-feira. Eu vou começar, então, atualizando a parte de leituras, né? Acho que eu vim aqui, falei com vocês sobre o livro do Henry James. Aí eu tava lendo também A Corneta, eu concluí, gente, esse livro. E, nossa, esse é um dos livros mais diferentões que eu já li na minha vida. Ele é um livro bem excêntrico é a palavra, né? Tem personagens excêntricas. E eu achei interessantíssimo todo o contexto do livro, especialmente quando eu fui pesquisar mais sobre a autora. Posso já adiantar pra vocês que eu amei o livro, tá? Não vou fazer suspense em relação a isso. Pra mim é um livro com muita identidade, aquele livro que quando você termina, você fica pensando por um tempo sobre tudo que você leu e imaginando como é que funcionava a cabeça da Leonora Carey. Então, pra começar, só pra falar sobre a autora, gente, eu vou considerá-la mexicana. Porque, assim, ela nasceu na Inglaterra e ela passou todos os seus primeiros anos de vida lá. Mas ali na sua juventude, ela se mudou pro México e ela passou todo o restante da vida no México. Ela tem dupla cidadania, né? Ela se naturalizou mexicana e ela viveu quase 70 anos de sua vida no México. O livro se passa no México, várias de suas principais obras e quadros ela pintou já no México. Então, assim, eu acho que o México fazia muita parte da vida dela. Então, acho que podemos considerá-la mexicana, né? Mas sim, ela também era inglesa. Na sua juventude, ela chegou a namorar na época, que foi um escândalo, né? Porque ela era de uma família rica, né? Com boas condições. Só que ela era bem contra as convenções normais, né? O que era esperado de mulheres naquele período. Então ela começou a namorar e foi viver com um homem sem casar, que era o Max Ernst, um dos principais expoentes do surrealismo na época, um alemão, que inclusive foi preso durante a Segunda Guerra Mundial na França, né? Ele foi capturado ali e ela chegou a passar algum tempo no hospital psiquiátrico. Então, assim, você percebe que as coisas surreais e estranhas dentro da cabeça da Leonora Carey, então, eram múltiplos, assim. Já depois disso, ela casou com um embaixador mexicano e foi viver todo o restante de sua vida no México, ali por volta da Segunda Guerra Mundial. Foi quando ela foi para o México. Então, quando eu fui dar uma olhada nos quadros dessa autora, artista, pintora, escultora, são incríveis. Os quadros têm muito a ver com o que você vai encontrar no livro, sabe? Esse mundo onírico aqui, meio de sonhos, só que de uma forma positiva, porque enquanto o mundo onírico lá do Henry James estava me dando sono, esse aqui já me deixava assim, meio viajando, sabe, junto com a autora. E ele é um livro absurdo em vários momentos, né? Então, desde o ponto aqui inicial, em que essa senhorinha ali, por volta dos seus 90 e poucos anos, vai para esse asilo que supostamente seria como senhora senisa, ali já no fim da vida, e ele vai justamente tecer várias críticas como a sociedade trata mulheres idosas, né? Descarta mulheres como um todo, quando elas já não têm mais aquela beleza, a sexualidade, elas já estão ali no fim da vida. Idosos como um todo, né? Já existe um certo descarte
descarte de idosos pela sociedade, muitas vezes, especialmente mulheres. Então aqui tem um viés muito feminista durante o livro inteiro, até porque lá temos aí 10 senhoras, acho que por volta dos 90 aos 100 anos de idade, e são pessoas, assim, ainda super dispostas. E lá, gente, é tudo muito louco, assim, eles meio que vivem ali no meio, em meio a um certo jardim, aí tem umas construções de bota, com os formatos esquisitos, sabe? Então já tem toda uma característica surreal desde o momento em que ela pisa ali pela primeira vez. E a partir de certo ponto do livro, quando ela fica obcecada por um quadro de uma freira piscando, e quando ela vai descobrir a história dessa freira, a história, assim, ela fica cada vez mais louca, podemos dizer. Ela perde, assim, toda a conexão racional que a gente poderia ter e ela passa a ter aquela característica de sonhos mesmo, com coisas absurdas que se sucedem. Só que pra mim isso funcionou muito bem aqui, porque tem algumas pérolas aqui, tem umas frases, alguns pensamentos, críticas e personagens incríveis, sabe? Então, ele é um livro extremamente original, de uma forma maravilhosa, que poderia não dar certo de forma alguma. Mas ao mesmo tempo eu também acho que não é um livro pra todo mundo, tá? Porque eu acho que algumas pessoas podem achar estranho demais. Mas pra mim funcionou maravilhosamente, gente. Pra mim foram 5 estrelas. Pesquisem no Google, coloquem aí pra ver os quadros da Leonora Carrington, que vocês vão ter uma ideia do que podem encontrar no livro também, assim, porque eu achei os quadros tudo a ver com a leitura. Aliás, na verdade, isso aqui também é um dos quadros dela, tá? O que tá aqui na capa de A Corneta. E um quadro dela foi vendido recentemente, em 2024, este ano, por 145 milhões apenas, né? Então valorizou bastante aí a obra da Leonora Carrington, que também conheceu a Frida Kahlo ali. Aliás, ela conheceu muita gente famosa, né? Ela estava no meio dos artistas aí do século passado. Excelente leitura. Não tem, assim, podemos dizer que não tem tanto a ver com Halloween, mas tem, tá? Porque tem umas coisas esquisitas, tem até uns tentativas de assassinato, ou melhor, assassinato no local e mortes aqui, e algumas coisas bizarras. Então, assim, por mais que seja um livro literatura fantástica e que não seja um livro de terror, não era isso que eu estava buscando, quando eu comecei a ler, especialmente eu estava num período sozinha em casa, né? Eu não estava querendo algo muito assustador. Então, teve a ver com o mês do Halloween, acho que deu pra entrar um pouco no clima. E aí eu comecei a ler continuei a ler sobre Sombras da Noite. Dando uma olhada no índice aqui, no sumário, né? Dando uma olhada no sumário do livro, que eu até marquei aqui, eu percebi que ano passado eu li 10 contos, são 20 contos no livro todo. E aí em 2023 eu li exatamente 10. E agora este ano eu vou ler os 10 restantes e aí eu concluo este livro. Eu já li 2, tá? O primeiro que eu li, o Primavera Vermelha, eu adorei. Achei bem no clima de Halloween, de uma história legal, bem curta do Stephen King. O Primavera Vermelha tem 11 páginas, gente. O segundo que eu já li aqui, que é o próximo conto, o Ressalto, isso. Eu tava aqui pensando, o que é o ressalto? Eu lembrei do conto agora. O primeiro ficou mais fixo na minha cabeça, porque eu já lembrei imediatamente. Primavera Vermelha tem 11 e o ressalto foram 20 páginas, ou seja, quase o dobro, e eu ainda lembro mais do Primavera Vermelha. Ele já começa, assim, num cenário muito interessante, de que é algo cíclico. Stephen King tem umas questões cíclicas, né? O próprio It, a coisa tem um ciclo ali pra acontecer. E há um evento climático aqui, que é essa Primavera Vermelha, com muita névoa. Quando o inverno já está prestes a acabar, ele ainda vai vir com tudo aqui. E se passam numa universidade na década de 60, com jovens, e mortes começam a acontecer no estacionamento, no pátio dessa universidade, mortes terríveis, o campus fica em alerta, as pessoas ficam em alerta, e mesmo assim as mortes continuam acontecendo. E eles também, de certa forma, associam isso aqui no conto à Primavera Vermelha, né? O assassino tem a névoa aqui e o frio ao seu favor. Eu gostei muito desse conto, achei um conto previsível até, mas eu gostei da atmosfera do conto, me prendeu ali naqueles minutinhos que eu estava lendo. E o próximo conto, o Ressalto, foi interessante, sim, foi rápido de ler, mas ele já é um pouco mais ok. É um conto de um homem que vai se apaixonar por a esposa de outro que tem muito poder. É uma pessoa meio ruim, sabe? Assim, esse que chegou a ser traído. Ele é um homem inescrupuloso, meio criminoso, com muito poder, muita riqueza. A esposa não quer mais ele, só que ele não quer largar ali, ele não quer largar da esposa, que ele é egocêntrico e tudo mais. E ela se apaixona pelo tenista do clube. E aí começa com esse tenista do clube indo lá no apartamento muito alto ali, num dessas torres aí enormes. E basicamente esse homem poderoso vai incriminá-lo de uma forma que ele não vai conseguir sair da cadeia por pelo menos algumas décadas. Mas para que ele não seja incriminado, ele faz um desafio aqui, que é ele passar por todo o batente aqui, o ressalto, que é o nome do conto,
todo o ressalto, um batentezinho que fica ali ao redor do prédio, numa altura muito grande. Se ele conseguir dar a volta completa, ele deixa ele livre, não vai incriminá-lo, deixa ele ficar com a esposa e ainda vai dar um dinheiro para ele. Então é tipo um desafio aqui. E assim, gente, o conto é até ok, mas a agonia que o Stephen King consegue passar desse homem nas alturas, eu juro, eu ficava com o coração assim, na mão, parece que eu tava vendo o negócio acontecendo, sabe? O Stephen King tem um poder aqui das palavras, ele consegue fazer com que a gente imagine as coisas muito bem. Depois desse eu vou começar O Homem do Cortador de Grama. Eu tô particularmente curiosa por As Crianças do Milharal, né, que é um dos contos mais famosos do King e tem adaptação. Mas esse é só lá pra frente ainda faltam alguns pra chegar nele, mas eu vou terminar este livro de contos este mês. Vai ser um dos livros lidos daquela pilha lá que eu compartilhei com vocês de Halloween. Mais um dia de gravação por aqui, gente. Eu acho que eu tô segurando errado, talvez em cima do microfone. Eu tô olhando pro lado certo, né? Tava gravando uma publi para Santa Clara e eu estou com esse escritório, um cheiro maravilhoso de café, né? Porque eu trouxe o café, deixei ali aberto. Não sei se vai dar pra ver, tá bem aqui. E tô aqui tomando café até terminar, porque já essa é a terceira caneca. Hoje estou elétrica, mas é sexta-feira, né? Sextou mais tarde, então... Enfim, dormi muito bem de ontem pra hoje. Eu dormi até mais que o normal. Meu padrão é dormir 8 horas, tentar dormir 8 horas. E eu fui dormir umas 10h30 da noite, acordei 9 da manhã. Eu acho que talvez eu atualize pra vocês ainda, aproveitar que eu tô aqui, atualizar depois pela câmera mesmo. Tô gravando Reels, né? Mas enfim, atualizar o vlog. Apesar que eu só vi o conto, tá, mas gente, foi um conto muito ruim. Quando eu terminei o conto, eu falei, é sério, Stephen King? Depois eu falo. Vou aproveitar que eu tava aqui gravando Reels pra atualizar este vlog, né? Então já estou aqui apresentável. 18 de outubro, 11h47, sexta-feira. Bom, eu basicamente, desde a última vez que eu falei sobre leituras com vocês, eu basicamente só li mais um conto aqui, ou não. Talvez tenham sido 2, não lembro. Eu acho que eu falei com vocês até o conto do ressalto, né? É isso mesmo, gente. Depois disso eu só li ontem O Homem do Cortador de Grama, que, nossa, que conto ruim. Quando eu terminei esse conto, eu fiquei, é sério, Stephen King, pra quê? Eu não gosto muito dos contos do King com coisas, objetos que enlouquecem e tem alguma coisa ali possuindo esses objetos. Eu acho muito sem graça, gente. Eu até fico pensando se eu vou gostar de Christine quando eu leio, porque Christine é o carro, né? E é um livro famoso do Stephen King. E eu não costumo gostar quando ele faz isso. Ele já fez isso com uma máquina de lavar, aí aqui ele faz com um cortador de grama. Um negócio sem pé nem cabeça, completamente desinteressante. Mas eu li, né? Eu dou um 2, ou talvez 1,5 pra esse conto. O próximo conto que eu vou ler é o Ex-Fumantes. Bom, eu acho que quando eu vim aqui de novo, já pelo menos tem algumas outras atualizações, né? Eu queria só aproveitar, né, que eu já tava aqui. Eu tava gravando, inclusive, um Reels. Aliás, quase que o pior aconteceu, porque eu gravei 2 Reels. Um deles é uma publicidade com a Santa Clara, que eu acho que talvez nem tenha saído ainda. Não sei quando é que eu vou postar esse vlog, mas a publicidade é mais pra frente, é pro fim do mês. E, gente, eu gravei sem o microfone ligado. Eu só percebi isso depois de tudo. Eu tava super satisfeita já, fiz tudo. E aí, quando eu percebi, não liguei o microfone. Porém, eu não acoplei o microfone, o que foi menos mal. Eu tenho que olhar como é que vai ficar isso. Porque como eu não acoplei o microfone, vai funcionar pelo próprio microfone da câmera. Só que eu tenho uma configuração na minha câmera que ela funciona melhor com os dois juntos, sabe? Eu mexi na configuração da própria câmera. E aí, quando gravo sem microfone, não fica muito bom. Isso já aconteceu uma vez, num book haul gigante, e eu consegui salvar. Então eu espero muito que eu consiga salvar esse Reels. Bom, vamos ver, né? Depois eu vou dar uma olhada aqui assim que eu terminar agora de gravar. Depois eu gravei outro Reels, que com certeza já saiu, que foram dicas rápidas para ler no Halloween. Aliás, eu vou deixar aqui também. Aproveitar para incrementar este vlog com essas dicas rápidas. Me pedem dicas de Halloween, gente, só que aqui no canal tem muitas. Eu já fiz muitos vídeos com o passar dos anos. Eu acho que eu vou tentar fazer uma playlist. Tem vídeo com dicas de terror para todos os gostos, tem vídeo com dicas de livros de horror, ou com meus livros de terror favoritos, ou com meus contos de terror favoritos. Então, assim, tem muita coisa. E aí eu faço uma playlist depois e tento organizar. Mas aqui neste vídeo eu vou aproveitar para falar rapidamente o que saiu no Reels, que já com certeza saiu lá no Instagram, caso você tenha visto. Eu escolhi 5 livros curtos, porque daí dá pra você ler até o fim do mês, né? Na verdade, quando eu colocar esse vlog, eu acho que eu vou colocar antes do dia 31, né? Mas olha o que dá, viu? Porque, por exemplo, A Árvore do Halloween é super no clima de Halloween, do Ray Bradbury. Aliás, Ray Bradbury era mestre do Halloween, né, gente? E esse é um livro para todas as idades, que vai trazer um pouco do contexto histórico do Halloween. Mas pra mim, o ápice desse livro, assim, o fato de eu amá-lo tanto é o final. O final é bem emocionante.
E esse aqui é um livro que dá pra você ler até com a criança, gente, porque todos os protagonistas são crianças. Daí, falando em Ray Bradbury, eu peguei 2, sim, porque ele é o mestre do Halloween. Olha que eu teria até mais, tá? Porque eu tenho aqui o País de Outubro, eu tenho também aquele Cemitério de Lunáticos, que é no Halloween. Mas então eu peguei esse aqui, que é o clássico mais famoso de todos de Halloween, Algo Sinistro Vem Por Aí, e um dos meus livros favoritos da vida. Ele se passa em outubro, ele tem uma linguagem poética. Eu acho que se você gosta de Carlos Dias Zafón, é bem possível você gostar desse livro, sabe? Porque ele tem aquela mesmo jogo de palavras que deixa a gente encantada. Só que aqui tem um teor... Aliás, Zafón também tem um teor sombrio, né? Aqui tem um teor bem sombrio, e são 2 amigos ali por volta dos seus 14 anos, então eles são adolescentes. E o livro é incrível, gente, já tem vídeo aqui no canal. Aliás, eu acho que no vídeo que eu gravei eu estou com essa mesmíssima blusa. Chega Halloween, todo ano eu boto as mesmas roupas, né? Porque eu acho temático. Tá um pouco com zoom? Não, não tá. Eu que tô perto mesmo. Bom, então, esse aqui, super rápido de ler também. Eu peguei um rápido de Stephen King, Joyland, que é super fininho, né? E também tem todo um clima, assim, sombrio, com assassinato, mistério e um toque sobrenatural. Eu gosto muito de Joyland, gente. É um livro com esse aspecto de época, bem nostálgico e melancólico. Então fica aí a dica para quem quiser testar. Principal livro de Casas Mal Assombradas, Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson, maravilhosa. Esse aqui inspirou tantos e tantos outros, incluindo o próprio Hell House, né, que também é um livro muito bom de Casa Mal Assombrada, mas vários outros, né. Segundo Stephen King, é a história de Casa Mal Assombrada mais próxima da perfeição que eu já li. Essa é uma citação dele. Eu adoro, gente. Eu amo Shirley Jackson. Inclusive, fiquei em falta de ler Shirley Jackson este mês, porque eu ainda não comecei, mas talvez eu pegue alguma coisa. E esse aqui é o livro que inspirou A Maldição da Residência Hill, que tem aquela série na Netflix, apesar de ser apenas levemente inspirada. A série tem várias referências e várias homenagens a Shirley Jackson. Inclusive, uma das personagens se chama Shirley, mas vale muito a pena conferir o livro. Ele tem um alto teor psicológico, inteligente, eu realmente amei. E pra concluir as leituras curtas, que eu acho que tem tudo no clima de Halloween, eu peguei O Príncipe da Névoa, de Zafón. Aliás, Zafón tem vários livros que seriam no clima de Halloween, porque são livros sombrios, né, geralmente com suspense, mistério. Mas esse aqui tem mais até, eu acho, porque ele tem um leve toque aí sobrenatural nessa figura, né, do Príncipe da Névoa. É bem sombrio mesmo, sinistro, tem até um cemitério de estátuas, então... E também é um livro para todas as idades. Como o próprio Zafón disse, né, ele escreveu um livro que ele queria que fosse lido de pessoas de 9 a 90 anos. Então, acho que é um livro que pode agradar muita gente, e mesmo ele sendo até voltado para um público mais jovem, ele também envolve demais, sabe? E tem aquela linguagem maravilhosa que o Zafón já mostrava desde o primeiro livro. Vejam só, consegui passar aqui nesse vlog também algumas dicas aí, caso alguém queira incrementar. Caso dê tempo, né? Hoje é dia 18 ainda, então eu acho que eu vou postar esse vlog certamente aí antes do fim do mês. Pelo menos alguns dias antes do fim do mês. E esses livros estão disponíveis em e-book, em caso alguém queira aí incrementar as metas de Halloween, no dia do Halloween. Listen to the midnight radio. Listen to the midnight radio. We can drive through the night, sing along to the midnight radio. Don't wanna wait all my life, can't remain, no delay, gotta let go. We can drive through the night, sing along to the midnight radio. Don't wanna wait all my life, can't remain, no delay, gotta let go. Gente, aproveitando que eu acabei de chegar em casa no sábado, hoje sábado 19 de outubro, 15h31 da tarde, ou seja, quase 4 da tarde, eu tinha saído pra almoçar, levar os cães pra tomar banho, enfim. Então, aproveitando que eu acabei de chegar, ainda preciso fazer um monte de coisa da casa, mas tudo bem. Vou atualizar rapidinho com vocês aqui mais contos de Stephen King. Tô aqui sentada na poltrona, não sei se tá dando muito reflexo neste momento. Bom, eu li mais 2 contos. Eu falei pra vocês que eu tinha lido um conto muito ruim, que era o conto do cortador de grama, e nossa, foi muito ruim mesmo. Mas aí, os próximos 2 contos foram realmente bons. Eu gostei muito do conto dos ex-fumantes, acho que o nome do conto é esse. Ele começa com um cara que encontra outro que não via há bastante tempo. E esse cara tá super bem, tá super em forma, foi promovido. E ele fala que parou de fumar e que a vida dele melhorou muito depois que ele parou de fumar. E esse outro também é fumante, só que é muito difícil parar de fumar. Enfim, e estamos falando de contos aqui, gente, da década de 70, né? Porque esse livro originalmente foi publicado na década de 70. Então, era uma época que ainda não existia especialmente tanta
conscientização sobre os malefícios do cigarro, né? Existia, mas não tanta, e ainda a indústria do cigarro teimava, né, em dizer que não viciava, que não dava câncer. Enfim, foram muitas décadas ainda e anos para que ficasse muito óbvio que o cigarro faz mal, né? Aquele livro que eu li até num dos vlogs com vocês, que é o Júri, ele é muito sobre isso. Na adaptação, eles modificaram, não é a indústria de cigarro na adaptação, é do álcool? Esqueci agora. Mas no livro é a indústria do cigarro. Ah, não, no filme é a indústria das armas. Das armas, isso. Aí ele fala, né, que é um local que vai mudar a vida dele, que ele parou de fumar, nunca mais fumou na vida. E aí esse amigo, depois de um tempo, vai lá ver qual é. E é tudo muito esquisito. Eu amei a apreensão que o King vai causando e a curiosidade despertada, né, nessa empresa. Como é que eles fazem para que as pessoas realmente parem de fumar. Eles têm basicamente uma taxa de sucesso praticamente 100%. Eu achei o conto bem legal, assim. Ele tem um aspecto assustador na medida certa, que causa apreensão. Eu acho que foi um excelente conto. Depois desse conto veio o conto Eu Sei Do Que Você Precisa, também muito interessante. Começa com a garota que está estudando, ela precisa ter uma nota boa para continuar tendo uma bolsa de estudos. E ela tá muito preocupada, e chega um cara meio magricelo, daqueles assim que tem fama de nerd, e fala, eu sei do que você precisa. E aí, nesse momento, quando ele diz isso, eram 2 bolas de sorvete de morango. Então, essa pessoa vai meio que se inserindo na vida dela aos poucos, sempre suprindo necessidades que ela sente. E o que esse garoto fez, o que ele faz, e como ele parece sempre chegar na hora exata pra suprir tudo que ela precisa e necessita, e como isso vai fazendo com que ela crie uma dependência emocional dele aos poucos. Sabe quando o Stephen King prende a sua atenção logo no começo do conto, né? Que você fica curiosa pra saber como vai ser o conto. Então esses 2 foram excelentes. Aliás, esse livro como um todo, depois eu comento com vocês, né? Até porque eu comecei a ler ano passado, né? Mas o livro como um todo tem alguns contos muito bons. Eu sempre ouvi falar muito bem de Sombras da Noite como um dos melhores livros de contos, né? De Stephen King. Eu não sei, gente, porque eu sou muito mais leitora dos romances do King, né? Agora é que eu tô começando a ler mais contos dele. E Sombras da Noite é um dos primeiros. Mas aqui tem o Jerusalem Slot, que pra mim é um super conto, um dos melhores contos que eu já li, não só do King. E tem alguns contos interessantes. Por outro lado, tem uns contos meio ruins. Então, assim, eu depois que eu terminar, eu dou uma nota geral aqui pra vocês, mas por enquanto, o livro como um todo, ele tá um 3,5, 4. Sim, eu esperava mais até o momento, porque esse livro é muito famoso. Tem tanto Jerusalem Slot, como tem também o conto do Bicho-Papão, né, que ganhou a adaptação. Tem As Crianças do Milharal, que é o próximo conto que eu vou ler. Então, assim, talvez aumente um pouco a nota, porque os que eu gosto bastante. Mas eu acho que tá um 4. Até o momento, com o livro como um todo, se aproxima mais do 3,75, 4. E alguns contos, claro, são 5 estrelas. Outros, 2, 1,5.
deve estar fofíssima aqui atrás. Aliás, eu vou filmar e mostrar pra vocês, porque ela é muito fofa. Eu nem sabia que ela tava aqui, gente. Eu tinha fechado a porta, achei que eu tava sozinha no quarto. Mas ela tava embaixo da poltrona, daí ela subiu e eu tomei um susto e ela tá muito fofa. Bom, vamos finalizar este vlog, né? Porque eu acho que já tá um pouco grande. Quem aí está assistindo até este momento, conta aqui embaixo. Muito obrigada pela companhia. Bom, hoje é dia 22 de outubro, tá bom, né? Eu acho que eu comecei no começo de outubro, 22 de outubro, 11h15 da manhã. Eu tava aqui gravando alguns vídeos, né? Estou aqui com minha roupa da Insider, porque eu estava gravando um dos vídeos que foi patrocinado pela Insider. Finalizei o livro, gente. Eu terminei Sombras da Noite, um livro que eu comecei ano passado. E terminei este ano, né? Livros de contos são assim, a gente pode dar aquela pausa, não tem problema nenhum, porque a gente não precisa lembrar das histórias, se esquecer, tudo bem. O conto começou e já terminou. Sobre os contos dessa segunda metade, como um todo, eu percebi que eu gostei bastante. Eu só não gostei, gente, do conto. Eu achei o conto O Ressalto muito ok, um 2,5. Eu não gostei do Homem do Cortador de Grama, 1,5. Teve um conto que eu achei apenas ok, mas também não cheguei a não gostar, que é O Homem que Adorava Flores. E o conto Mulher no Quarto eu não gostei muito, então acho que mais uns 2,5. Então, no geral, eu só não gostei basicamente de 2, achei 2 medianos, mas todos os outros, então, foram 6, né, que eu li nessas, foram 10, então 4, 6, todos os outros 6. Ou eu gostei, eu achei muito bom, eu achei excelente. Então, assim, no geral, eu acho que foi um saldo positivo aqui. Primavera Vermelha eu adorei. Ex-Fumantes também gostei bastante, Eu Sei do Que Você Precisa. Aí vamos, eu acho que eu comentei sobre todos esses. Eu parei nas Crianças do Milharal aqui, né, gente? Eu gostei do conto das Crianças do Milharal. Eu esperava mais, eu não sei se eu criei ali na minha cabeça uma coisa, porque eu sei que é um dos contos mais famosos de Stephen King, né? As Crianças do Milharal, já ganhou filme. Então eu acho que eu criei uma expectativa e às vezes isso não é bom. Mas As Crianças do Milharal, ele tem uma ambientação muito bizarra, sabe? Ele realmente é um conto de terror em vários aspectos. Sim, tem o terror real, tem o terror sinistro, e ele foca num casal que está ali viajando pelos Estados Unidos. Eles estão numa road trip, né, e eles vão se perder ali em meio a essa cidade, Gatlin, né, é uma cidade vazia, uma cidade esquisita, e a esposa, eles também estão passando por problemas conjugais, tá, isso é importante dizer porque isso influencia no conto, e a esposa não quer estar ali. Ela sente algo esquisito, ela quer ir embora e o homem, ele insiste porque, de fato, eles precisam fazer algo importante, não vou nem dizer o que. Faz sentido, mas ao mesmo tempo, se eles tivessem uma boa comunicação aqui, não estivessem com problemas conjugais, tudo poderia ser diferente, mas aí não existiria conto. E assim, me dá agonia essa comunicação e também me dá agonia certo teor religioso inicial, especialmente. É um conto que tem teor religioso, desde o começo também, né, enfim, tem alguns, eles escutam no rádio, tem toda uma questão aí religiosa, e vocês sabem que eu já tô um pouco enjoada disso, mas eu até me surpreendi, porque depois melhora um pouco, eu acho que o final foi interessante. A segunda metade desse conto, pra mim, foi muito boa. A primeira metade eu tava achando, ai, tá empurrada, porque era só o casal brigando, era tomando atitudes burras, era questão com teor religioso, então assim, quando eu comecei a ler eu já tava, é sério que esse é o conto famosão das Crianças do Milharal? Mas depois melhorou bastante. Então, é um conto bom, gostei. Eu gostei mais do próximo conto, que é O Último Degrau da Escada, que não é exatamente um conto de horror, apesar de, em relação a sentimentos e emoções humanas, ele tem essa questão do horror aqui, pelo que acontece no conto. E ele vai falar basicamente sobre 2 irmãos que tinham bastante conexão, uma coisa que marcou a vida deles quando eles eram crianças e depois como isso se desenrolou. Eu achei um conto muito bonito, gente. Quando eu terminei esse conto, eu fiquei assim, sabe? Eu realmente gostei bastante. O Homem que Adorava Flores é um conto super curto, que você pode pescar aí umas coisas pra entender o final, assim, dá pra antever algumas coisas. Achei interessante como o autor brinca aqui com percepções, então ok. A Saideira eu gostei muito, porque ele é uma continuação de Salem, A Hora do Vampiro, né? Ele vai trazer mais dessa questão de Salem ali, Jerusalem Slot, já depois do que acontece em A Hora do Vampiro, alguns anos depois, né, enfim, como as pessoas ali ao redor estão lidando com aquela cidade abandonada, aquela cidade fantasma, como se criou ali toda uma superstição. Pessoas que moram ao redor sabem o que aconteceu lá, né, não costumam, sabem todos os boatos, não costumam ir até lá. Mas logo no começo desse conto, uma pessoa de fora
precisa de ajuda, né? A esposa e a filha ficaram presas numa nevasca ali perto, e aí se cria toda essa questão, né, de precisar ir à noite até Jerusalem Slot, depois de ter ouvido tanta coisa sobre a cidade. E eu gostei muito, gente. Continuação de Salem, pra mim, adoro esse universo Salem, esse universo de Jerusalem Slot. Eu já falei pra vocês que o conto Jerusalem Slot, que é o primeiro conto dessa edição aqui, é um dos melhores contos de todos, entrou nos meus contos favoritos, tá? Eu até botei num vídeo no passado. Na época do Halloween, ano passado, né, em outubro, eu fiz um vídeo com meus 10 contos de terror e horror favoritos de todos os tempos. Inclusive, naquele vídeo, tem alguns contos que eu considero favoritos independente do gênero, tá? Que eu considero realmente grandes contos favoritos da minha vida. Então, tem esse vídeo aqui no canal, caso você queira ver. Depois desse, teve A Mulher no Quarto, que é um conto muito desconfortável, sabe? Eu realmente não consigo gostar desse conto, assim, entender o porquê ele existia. É um dilema aqui que o personagem sente, é uma agonia, uma tristeza, um sofrimento, mas não acho interessante, sabe? A sinopse do conto, a premissa do conto, o desenrolar do conto, então eu não gostei muito desse conto. Pra mim, no geral, gente, Sombras da Noite é um livro 4 estrelas. Tem alguns contos 5 estrelas, tem alguns contos ruins, eu considero que realmente não precisavam existir, e tem contos bons, enfim, ele oscila, mas no geral a maioria é bom. Então, pra mim, um livro 4 estrelas de contos do Stephen King. Preciso ler mais contos do King, né, pra começar a elencar os meus favoritos, porque eu sou leitora de King, eu já li muitos livros dele, mais de 20, pelo menos. Eu sei que ele tem muito mais que isso, né, mas já tendo passado dos 20, eu considero que eu já li bastante. Só que eu leio muito dos romances, né, eu não costumo parar pra ler os contos. O primeiro livro oficial de contos que eu li, gente, se não contar com o Com Sangue, que eu nem considero conto, o Com Sangue eu considero um livro de novelas. O King tem muito livro de novelas, que são, né, não são contos, são mais longos, né? Aqui, de fato, é um livro de contos. Os maiores aqui tem 50 páginas, sei lá. E aí, não considerando as novelas, esse é o único livro de contos do King que eu li. Eu acho que eu comecei bem, porque esse aqui é um livro publicado na década de 70, que é tido como um dos mais famosos de contos. Mas eu espero muito gostar mais de outros, né? Porque pra mim ele foi 4, então eu quero algum que... É difícil, né? Reunião de contos, é difícil você curtir todos, mas gostando da maioria já serve, que foi este caso. Alongamento aqui, porque eu estou em gravação e eu ainda vou gravar mais vídeos hoje. É isso, então, vamos finalizar este vlog. Me conta aqui o que você achou, se você já leu algum desses livros que passaram por aqui, o que você está achando dos vlogs, enfim, eu gosto dos comentários de vocês, porque eu sinto que eu tô tendo uma troca, tá? Então deixa seu comentário aqui embaixo, especialmente, me conta se você assistiu até o final, né? Porque eu acho que esse vlog ficou grande. Aliás, todos os vlogs têm ficado grandes, né? Mas algum dia eu bato recorde, porque já tem alguns com mais de 1 hora. E é isso, gente. Beijo enorme a todos, obrigada pela companhia e até a próxima.